Gente, Romanos capítulo 8. Peço que você que tenha a sua Bíblia impressa, abra, por favor. Nós começamos domingo passado uma série de meditações no capítulo 8 de Romanos. Nós vimos do versículo 1 ao versículo 4, né? E a ideia central dessas meditações é a primeira sentença do capítulo 8, que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Então, Paulo vai trabalhar isso nesse capítulo 8. Nós finalizaremos no final de fevereiro essas meditações em apenas um capítulo. Hoje vamos a partir do versículo 5 ao versículo 11, né? E domingo passado nós vimos, e o versículo 1 ao 4, nos mostra que nós em Cristo já temos tudo que nós precisamos. Quando nós pecamos, quando nós somos afrontados, quando a gente é confrontado, nós, se estamos em Cristo, dizemos, nananina, não há mais nenhuma condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Isso nos levou àquela aplicação única que eu falei, né? Que era aprendermos a nos perdoar. Quando nós pecamos, aprender a nos perdoar. Porque se Deus não me condena, porque eu me condenarei, se eu estou nele. Tá? Hoje vamos ver a partir do versículo 5 e ver como algo maravilhoso que Jesus fez. Jesus nos fez morada do Espírito. Jesus nos fez casa do Espírito. Nós não somos um casebre largado por aí e abandonado. Quem crê no Senhor Jesus é habitação, é morada, é residência, é uma palavra agora entre aspas, cafofo, né? É um cafofo do Espírito Santo. Amém? Eu dei tempo para vocês abrirem aí. Quem não tem Bíblia, por favor, acompanhe comigo aqui na projeção. O profeta Natan já, através da revelação, já projetou ali, né? Olha lá. Diz assim a palavra de Deus: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vamos orar? Senhor, te damos graça e te louvamos pela tua palavra e pedimos que nesse momento o teu Santo Espírito esteja conosco, Pai. Que o Senhor retenha a nossa mente, o nosso coração, que toda a nossa atenção agora seja levado a Ti, cativo a Ti, Senhor, que possamos estar retidos em Tua palavra e prontos a ouvir a Sua voz, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você não precisa ser um jornalista esportivo para compreender que em um jogo, em uma partida, tem duas equipes. Certo? Duas equipes. Quase todo esporte tem um adversário enfrentando o outro. Tem um time verde, né? Como não tem nenhum coxa aqui, tem o time verde. E tem o time vermelho, o Furacão. Né, Poli? O vermelho, o Furacão. Agora, não dá para no meio dessa partida entrar um time vestido de amarelo, dá? Não dá para entrar alguém vestido de amarelo. Um terceiro time. E essa é uma analogia da vida cristã, da nossa vida, de como a dinâmica de qual nós vivemos. Nós somos chamados a tomar decisões, a enfrentar desafios que nos colocam sempre em dois lados. Ou nesse time, ou nessa equipe, nesse grupo, ou nesse grupo, ou nessa equipe.
Aqui há o time da carne, não vou falar que cor, se é o verde ou vermelho, você imagina aí, né? O time da carne e o time do espírito. Há um lado e um outro, há um lado B e um lado A, para os mais velhos que ouviam LP, né? Ou fita cassete, o lado B e o lado A. Mas de uma forma ou de outra, todo ser humano, a partir que nasce, ele está ou aqui ou ali. A pergunta que nós temos que pensar, e eu quero que você leve essa meditação hoje, é: em que lado você está? Em que lado nós estamos? Já que, segundo Paulo nos explica aqui em Romanos, se somos justificados e perdoados por Deus, se Ele nos chamou, Ele nos deu o seu Santo Espírito, em que lado eu estou? E a resposta a essa pergunta que eu tentarei trazer para nós hoje é mostrar que a direção que nós tomamos, os nossos pensamentos, aquilo que nós produzimos, o nosso relacionamento com Deus, mostrará a você em que time você está. Esse é um dilema, é um desafio que todos nós enfrentamos e é preciso considerar essas questões. Por quê? Porque, segundo Paulo nos explica, só existe um time que pertence e que agrada a Deus. O outro time não. E é isso que Paulo vai explicar nesses versículos agora. Do versículo 5 ao versículo 8, ele traz uma verdade, onde ele conclui no versículo 8. Se você prestou atenção, o versículo 8 diz: portanto, isso é, concluindo, depois de tudo que foi dito, eu percebo que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, Paulo ele coloca diante de nós esse dilema, essas questões essa antítese de carne e espírito. Para você entender melhor, para nós que possamos entender melhor, é preciso entender o que é carne aqui. Quando Paulo fala carne, nesse sentido, nessa frase aqui, não está se referindo a o corpo mortal, a pele, carne e osso. Ele está se referindo a tudo aquilo aquilo que há dentro de nós, nossos desejos, nossos instintos, aquilo que nos conduz, que representa aquilo que nós pensamos, falamos e agimos. Aquilo que a Bíblia chama de corrupção, pecado, natureza caída, egocentrismo, orgulho e por aí vai. A palavra é pecado. Quando ele fala, que é um termo grego, para quem gosta de palavras novas aí, é sarx, é pecado. E também tem um outro lado que é espírito. Nesse caso não está falando do seu espírito, do meu espírito. Está falando, se você reparar na tua Bíblia, é um E maiúsculo. Ele está falando da pessoa do Espírito Santo. Está falando da terceira pessoa da Trindade. Aquele que vem a nós, nos regenera, nos adota, nos santifica, nos sela, como ele diz em Efésios, e diz que pertencemos a Deus. Isso é o Espírito Santo. O dilema que Paulo apresenta aqui é se eu e você somos governados pela carne, pelo pecado, ou se somos dominados pelo Espírito Santo. Para onde nós estamos pendendo, inclinados, para qual lado nós tendemos a vestir o uniforme, vestir a camisa? É aqui ou é lá? E a pergunta que eu quero tentar responder também é: como que nós sabemos em que lado estamos? Como que eu sei? Como você sabe que está na carne ou está no Espírito? O versículo 6, cadê o Natan? Está aí. Procure o Natan para lá, está aqui. O versículo 6 nos mostra que nós sabemos pelo resultado que nós produzimos. Olha lá o verso 6, por favor, diz assim: pois a inclinação da carne é morte, e a do Espírito é vida e paz. Paulo está dizendo o seguinte: aquilo que nós estamos produzindo vai demonstrar, em parte, se nós estamos aqui ou lá. A carne que ele está falando aqui, se é pecado, é exemplo de uma vida vazia, uma vida sem esperança, uma vida sem sentido, sabe? Uma vida que você tem dificuldade de entender a razão de vida. Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Quando ele fala de carne, né, essa inclinação para a carne, é uma vida onde qual nós buscamos, por falta disso, por falta de esperança, por falta de sentido, por falta de conexão com Deus, a gente começa a buscar substitutos, começa a produzir ídolos, começa a botar, e muitas vezes, muitas das coisas que nós colocamos como ídolos são coisas boas.
família, descanso, trabalho, carreira. Botamos igreja, ministério, mas muitas vezes é para substituir o lugar do Espírito que nós temos deixado de lado, porque a nossa inclinação é carne. Mas por outro lado, segundo o verso 6, se aquilo que nós estamos produzindo, fruto do nosso trabalho, é vida e paz, isso demonstra o nosso relacionamento com Deus. E não apenas isso, porque Paulo também nos mostra que no versículo 7 ele nos mostra que há algo perigoso em nós pertencermos a esse time da carne. Porque, segundo o verso 7, Natan, por favor, diz que a inclinação da carne porque a inclinação da carne o que é inimizade contra Deus, meus irmãos? Já pensou que é ser inimigo de Deus? Esse time que está aqui, que adora se vangloriar, que adora buscar sua satisfação pessoal, que adora o pecado, que vive para si mesmo, alguém que Deus olha assim: você é meu adversário agora. O Hebreus nos mostra, ele nos fala que coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Não é o inimigo da escola, vizinho, parente, sogro, genro, que você brigou com ele, você esquece, ele vai morar lá no Iopoque e você nunca mais vê. Quando fala inimizade contra Deus, é inimizade contra aquele que tudo sabe, tudo ouve e tudo vê, aquele que está em todo lugar. A inclinação da carne, nós buscarmos satisfazermos aquilo que está dentro de nós, pecado, transgredir a lei de Deus, ofender a Deus, nos leva a um estado de ser inimigo de Deus. Mas o verso 7 continua dizendo por que isso? Porque se nós estamos na carne, se nós estamos satisfazendo os pecados, é porque, diz verso 7, Natan: pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Isso é, quem está na carne não pode obedecer a Deus, não pode olhar para Deus como para dizer assim: eu tenho satisfação em obedecer ao Senhor, eu adoro ouvir a sua voz me chamando todo dia para orar. Por que ele não consegue fazer isso? Porque ele é um inimigo de Deus. Ele está buscando satisfação pessoal, a satisfação pecaminosa. E a solução, a conclusão que Paulo nos leva a entender sobre esses dois lados, o versículo 8, é que quem está na carne não pode agradar a Deus. Você percebe que do versículo 5 ao 8, Paulo traz duas categorias de pessoas. A pessoa que está na carne e a pessoa que vive no Espírito. Duas categorias de pessoa. E como já falei, é impressionante, não sei se você sabia isso, que só existem essas duas categorias de pessoas. Ou você está na carne, ou você está no Espírito. Por que é importante eu reforçar isso? Porque é importante dizer para vocês que só existe aqueles que são de Deus, filhos de Deus, regenerados e perdoados, e aqueles que não são de Deus, não são regenerados, não foram adotados. Eles não podem botar na sua para-choque do carro, Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Por quê? Se ele está na carne, não pertence a Deus, não é filho de Deus. Essa é a conclusão que Paulo chega. E por que é importante nós destacarmos isso? Porque é impressionante como no Brasil se propagou uma ideia de que existe um tal do crente carnal. Já ouviu alguém falar assim: é crente, mas vive na carne? Essa ideia não existia na teologia no mundo, gente. Até um tal de Scofield colocar no seu comentário de 1 Coríntios que existe 3 tipos de pessoas. Aqui não tem ninguém que fez teologia nos anos 80 e 90, Foi uma das primeiras Bíblias de estudo que chegou no Brasil. Então as pessoas compraram essa Bíblia. E infelizmente o Scofield era um dispensacionalista, uma teologia muito conturbada. E ele diz que existe 3 categorias de pessoas. Ele diz o homem natural, o homem pecador, o crente carnal
que ele diz que é crente, mas vive vivendo as obras da carne, e o crente espiritual, que é o cristão, o crente com a Bíblia preta embaixo do braço. Agora, a pergunta que eu te faço: de todos nós aqui, em qual grupo nós mais gostamos de estar? Segundo Scofield, o homem natural, o crente carnal ou o crente espiritual? Você vai dizer o crente espiritual, porque você quer tirar estrelinha. Mas a verdade é que nós gostamos de ser crente carnal. Nós gostamos de vestir o uniforme amarelo e entrar no jogo. Existe o lado verde e o vermelho, mas eu quero ser amarelo. Eu quero misturar os dois times, porque segundo a Vanessa, não sabe, né, Vanessa? Misturando o verde, vermelho. Não. Eu pesquisei antes, querida. Não vem para cá. Eu não ia falar uma besteira aqui, que é gravado ainda, né? O resultado é amarelo. A gente gosta de dizer que é crente, de viver com cara de crente, com roupa de crente, falar igual varão, varoa, espero minha Rebeca, meu Isaac, Bíblia cheia de frescura, de estudo, mas ter uma vida que não condiz com vida no Espírito. Ter uma vida que é a vida que representa a carne. A satisfação do nosso eu, do nosso... onde eu me torno o centro da minha vida. O meu Deus. Existe, irmãos, infelizmente, nós não sabíamos disso, talvez. Não dá para ser crente carnal. Ou você está na carne, ou você está no Espírito. Ou você pertence a Deus, ou não. Ou não. O ponto crucial é esse, irmãos, que eu quero que vocês entendam. Por causa do nosso pecado, por causa de quem nós somos, o que nós gostaríamos é de envolver o melhor dos dois mundos. Isso é, ter a certeza, entre aspas, que eu vou para o céu. Jesus voltar hoje, eu vou para o céu, porque um dia eu fui lá à frente na igreja, eu repeti as palavras que o pastor falou, porque um dia eu estava num retiro de adolescente e confessei a Jesus, aceitei a Jesus, porque eu tenho ministério na igreja, porque eu vou aos cultos e dizer, então, eu estou salvo. E também, de segunda a sábado, ter aquela vida que não representa isso. Vida que busca satisfação em várias coisas do dia a dia, muitas das boas até, mas que representa porque eu quero me satisfazer. O Deus que eu adoro é eu mesmo. É o pecado que eu gosto de produzir. Viver uma vida que eu sou crente, mas isso é só no culto, durante 2 horas. Porque nem mesmo na preparação para o culto eu sou crente. Nós gostamos de ser esse crente carnal, que a Bíblia diz que não existe. Até nisso nós produzimos pecado, né? A Bíblia não existe. Agora, como que eu e você podemos ter certeza de que pertencemos, se estamos na carne ou no Espírito? Certamente você já deve estar imaginando isso. Você se conhece também. Se tem alguém depois de Deus que te conhece, é você mesmo, não é verdade? Ou ao menos deveria, né? Deus sabe tudo que você pensa, fala, age e deixa por aí vai, e você também sabe. Você estava lá? Você se ouviu? Você se viu no espelho? Como que você pode ter certeza se está na carne, que está indo para o céu, que vive no Espírito? 3 pontos são essenciais para isso. Primeira coisa, o que tem dominado a sua mente? Paulo fala que é inclinação do Espírito, ou inclinação da carne. Nós vivemos tempos que nós somos, ou várias e várias pessoas e várias instituições querem nos influenciar. Pessoas ganham dinheiro com isso. Pessoas que passam o dia inteiro pensando uma forma de influenciar alguém que está com um celularzinho lá, alguém que passa pela rua, alguém que liga uma televisão. Todo momento tem alguém tentando nos influenciar. E essa influência vai dominando a nossa mente, nossa vida.
A pergunta para você entender a que time você pertence é primeiro você entender o que tem dominado a sua mente. É apenas a satisfação de querer ganhar mais, ter o melhor cargo, a satisfação de poder, você trabalha o ano inteiro porque um dia eu quero tirar férias e é para isso que você vive. Um dia eu quero me aposentar e é para isso que você vive. Ou a satisfação dos desejos carnais, naquele sentido, satisfação. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que tem criança aqui no meio, né? Você está entendendo? O homem e a mulher vivem só para isso. Então vai pulando de parceiro em parceiro. Ou a satisfação de que você diz assim, eu mereço ser feliz e esse marido não está me fazendo feliz. Então eu vou mandá-lo para lá e vou atrás da minha felicidade. A esposa não me satisfaz mais, que agora tem 40. Quando eu casei, eu tinha 19, 18. Agora, 40 anos, já não dá mais, né? Então, eu vou buscar uma outra. 2 de 20. Não, a Nina que falou, gente. Deus te repreenda. Se isso tem dominado sua mente, esse tipo de desejo tem dominado sua mente, obviamente, você também vai produzir isso que tem dominado a sua mente. Então, os frutos que vêm daquilo que domina nossa mente também nos mostram em que lado nós estamos. Estamos no time da carne ou no time do espírito? Vivemos pela inclinação da carne ou inclinação do espírito? Aquilo que nós fazemos, as nossas escolhas, quando você acorda de manhã e diz, hoje eu vou orar, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou mandar um WhatsApp para uma irmã, hoje eu vou ligar para alguém e orar pela pessoa. No domingo de manhã, aquele sol maravilhoso lá fora, chega aquela visita abençoada e você diz, hoje eu não posso te atender, se você quiser, eu vou congregar hoje. Então, várias escolhas nossas, como uma adolescente que pega o seu celular e diz, hoje eu não vou procurar certas coisas que eu não posso. As escolhas que vêm do domínio da nossa mente nos mostram em que lado nós estamos. Quando eu pego o aparelho celular e passo o dia inteiro vendo apenas Netflix, apenas YouTube, ou quando eu passo o dia inteiro estudando porque eu quero crescer na carreira, e eu não tenho tempo para orar, para ler a palavra de Deus, para conversar com um crente que um dia eu acredito que vai morar eternamente comigo, demonstra em que lado eu estou. Porque não faz sentido crente que quer morar eternamente com outro crente e não tem 15 minutos para falar com ele durante a semana. Entendeu? Em que lado eu estou? O que tem me inclinado? O que tem me conduzido, me influenciado? Resumindo, meus irmãos, aquilo que está na sua mente, que você tem produzido, e aquilo que tem levado o seu relacionamento com Deus, demonstre que lado você está. E eu não sei você, mas quando eu fiz essa análise de mim mesmo, e olha que eu sou pastor, eu percebi que eu estava falhando nisso. É normal todos nós, porque somos pecadores. Se você acha que não é normal, você está errado, filho. Mas por ser pecadores, somos constantemente influenciados a viver no time da carne. Somos levados pela nossa mente, nosso coração, e nosso coração, segundo a Bíblia fala em Jeremias, é enganoso. Somos levados constantemente a nos preocupar com tantas coisas, a nos levar por tantas coisas, que quando você perceber, chegou sábado à noite, você viveu só naquele time lá, o time da carne. Mas qual é a solução para nós então? É desespero? É jogar tudo fora? É largar, então, não quero mais esse Deus porque eu não consigo ser crente? De certa maneira, sim, porque você não consegue ser crente por si mesmo. Ninguém consegue ir para o céu porque mereceu. Nenhum de nós dá para dizer assim, eu recebi honra ao mérito, fui aprovado pelos meus próprios esforços, porque eu sou bom, eu fui para o culto, não vai resolver. A boa notícia para mim e para você é que Jesus nos faz a habitação do Espírito. Não é eu que declaro, venha, né, aquela música, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Não é eu que faço isso.
Porque eu não posso produzir isso. Não posso construir um lar, limpar e dizer assim, agora vem o Espírito Santo, habita aqui. Quem faz isso é o próprio Senhor Jesus, que olha para nós e diz, filho, infelizmente você gosta de viver na carne. Infelizmente você gosta de satisfazer a você mesmo. Mas a partir de hoje eu vou mudar isso. Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos fala assim, reconheça quem você é. E à medida que nós reconhecemos, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, quem limpa a casa não é nós. Quem prepara os móveis da casa não é a gente. É o próprio Senhor Jesus. E quando ele faz isso enviando o seu Santo Espírito. Importante a palavra santo no meio. O Espírito Santo que vem habitar em nós. Porque Jesus nos faz a habitação do Espírito. E é isso que ele fala no partir do verso 9. Olha como Paulo inverte. Ele estava mostrando, indicando. Mas no verso 9 ele muda. Põe lá, por favor, para nós. No verso 9 ele diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no... Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 10, por favor, também. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Continua. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em... Quem é que faz eu e você ter a certeza que o Cristo habita aqui? É a minha vida religiosa? É a minha satisfação em ler a Bíblia? Não, irmãos. É o próprio Cristo que nos dá o benefício de pertencer a Deus. E quando que ele faz isso? E aqui é interessante nós pensarmos. Quando que nós nos tornamos morada do Espírito Santo? Infelizmente, tem umas doutrinas evangélicas por aí que nos dizem que, à medida que você aceitou Jesus, ele diz, tranquilo, beleza, bênção ao Senhor. Agora você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Já ouviu alguém falar isso? Você vem à frente de Jesus agora, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Sabe o que eles estão dizendo para mim e para você? É que é assim, você aceitou Jesus, mas ainda não vai para o céu. Porque a Bíblia, Paulo fala que só vai para o céu quem tem o Espírito. Só vai para o céu quem é dele, porque se não tem o Espírito Santo, não é dele. Então, em que momento nós recebemos o Espírito Santo? Ao momento que cremos. Quem é que nos convence que somos do pecado, justiça e juízo? Como que o Espírito Santo pode nos convencer se não entrar no nosso coração? Em que momento somos batizados com o Espírito Santo? Então, um crente que reconhece que é pecador, se derrama aos pés de Jesus e diz, eu preciso do Senhor e mais ninguém. Naquele momento, ele é chamado a fazer a transferência de lado. Não é mais do time da carne, é do time do Espírito. A partir daquele momento, ele tem que buscar no Espírito, porque é o Espírito que nos faz vencer o pecado, buscar no Espírito uma mudança de vida, uma santificação. É demonstrar que naquela casa há o Espírito Santo. Imagine você, se você pegar uma rua qualquer do bairro aí, uma rua sem saída, daqui a pouco você passa na frente de uma casa, a casa está desbotada, sem aquela cor bonita, mato alto, janela, vidro quebrado, talvez torta. O que você imagina? Que aquela casa está abandonada. Aquela casa não tem ninguém que mora. Porque o que ela demonstra para nós é que naquela casa não existe nada. O que Jesus quer que nós façamos é que onde nós chegamos, vivendo no Espírito, demonstremos quem habita aqui. Quem é que mora aqui? E você há de convir comigo, nosso bairro, essa parte aqui de trás. Você anda em cada residência por aqui, nesses condomínios aqui, que você olha para aquela residência e diz, quem mora ali é alguém importante, com grana. Não é qualquer pessoa que mora ali. Por quê? O que demonstra ali que aquela casa é especial. Quem mora lá é especial.
Nós somos chamados por Jesus e por isso que Ele nos torna morada. É para que quando nós vivamos a palavra, nós vivamos no Espírito, as pessoas olhem para nós e dizem: epa, quem mora ali é alguém especial. Essa morada não é qualquer morada. Essa casa não é qualquer casa. Ela faz parte de um condomínio celestial. Onde diz a Bíblia que as ruas são de ouro, lembra? Nós vamos pisar em ouro, gente. Porque o importante é que nós, em Cristo, nos tornamos a habitação, eu vou fazer entre aspas de novo, o cafofo do Espírito Santo. É Jesus que olha para mim e para você de uma forma graciosa, maravilhosa, misericordiosa, nos torna casa do Espírito. Nessa luta, então, que Paulo fala aqui, nessa dilema de viver na carne, viver no Espírito, somos convocados por Jesus a buscar o Espírito, se nós queremos nele, crendo que nada e ninguém mais pode me condenar. Não há mais uma condenação para mim, porque eu estou em Cristo. Quando alguém olha para mim agora, ele pode se levantar, mas vai se levantar contra o morador da residência. Não contra a casa. Não adianta apedrejar a casa, adianta? Se você quer ofender, ofenda o residente. E quando ele olha para o residente, que está aqui, quem ele olha, o proprietário, não tem o que falar dele. É por isso que não há mais nenhuma condenação para nós. Que nós estamos em Cristo Jesus. E interessante porque, à medida que nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E essa é uma doutrina especial, gente. Qual que é a obra do Espírito Santo? O que ele faz em mim e em você? Se a gente botasse uma placa lá na frente, convocasse para fazer nas redes sociais aí uma campanha, congresso, conferência sobre o Espírito Santo, muitos chegariam aqui pensando em curas, milagres, profecias, cair no chão, ser derramado na unção, falar em línguas e por aí vai. Porque a ideia que nós temos que é assim que o Espírito Santo trabalha. Mas quando nós lemos o que o Espírito Santo faz em nós, à medida que vem dentro de nós, é um pouco diferente. Porque à medida que Ele está em nós, Ele vai nos transformando, Ele vai nos moldando a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos levando a viver o fruto, lembra que é singular, um fruto do Espírito. Amor, paz, mansidão e por aí vai. Não vou falar aqui, né? Mas, à medida que nós temos o Espírito, e o Espírito Santo vem para isso, ele vem para dar a mim e a você a certeza que Cristo conquistou na cruz. Se você tem dúvida da salvação, quem é que te convence que pertence a Ele? É o Espírito. Você tem dúvida que precisa de alguma coisa aqui ou lá? Quem é que vai te orientar? É o Espírito Santo. Nós somos chamados a ser guiados, inclinados, influenciados pelo Espírito Santo. E não tem porquê eu e você termos o Espírito Santo e querer ser um crente carnal. Em quem em sã consciência teria uma BMW e gostaria de sair com um Chevette para ir? Quem em sã consciência teria o dono do mundo e não usaria disso? Nós somos chamados, então, irmãos, a nos ater ao Espírito Santo, viver no Espírito Santo, buscar no Espírito Santo, rejeitar a obra da carne, mas não por nós mesmos, porque a gente adora a obra da carne. O homem natural adora pecar, mas através do Espírito Santo, viver no poder que há nele. Ao crermos, nós recebemos o Espírito. E a partir daquele momento, o Espírito quer trabalhar em mim e em você, para que nós possamos agora jogar nesse novo time. Você deve imaginar, se não for time, porque eu falei time para os meninos entenderem mais, mas
Vamos pensar que você foi contratado pela nova empresa. Segunda-feira você bate o ponto lá. Eu cheguei, sou novo, sou instruído. A primeira coisa que a empresa faz, o que quer? É a integração. Deixa eu te mostrar como funciona aqui, não é verdade? Como que nós trabalhamos? E a pior coisa que você pode fazer é dizer, mas na minha empresa anterior é assim. Nunca faça isso. Não é verdade, Nino? Não. Porque você agora vai viver conforme a política da nova empresa. Então Jesus nos chama agora a viver conforme a política do novo momento da nossa vida. Novo time, nova empresa, o novo estado que nós somos. Somos filhos de Deus. Somos casa do Espírito. Somos morada do Altíssimo. Jesus, na cruz do Calvário, ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Pecado, a morte e o diabo. E lá na cruz do Calvário, ele garantiu sobre tudo isso a vitória. E quando ele vem a nós, medida que nós confessamos o Senhor Jesus, ele derrama sobre nós tudo isso. Por que não há nenhuma condenação para nós? Porque aquele em mim já venceu tudo isso na cruz do Calvário. Por isso que o texto fala que o corpo vai se corromper, mas no final nós ressuscitaremos com Cristo. Nós cantamos aqui, não cantamos? Um dia ele voltará dos céus para nos buscar e para sempre reinará. Aleluia. Um dia Jesus voltará e ele vai levar só aqueles que pertencem a ele. Se por acaso você compreende ou entende que a sua vida tem sido apenas inclinado para a obra da carne, você não se vê como alguém que é morada do Altíssimo, é momento então de você orar, pedir para Deus isso. Não esperar o dia do juízo final, o dia da última trombeta, a última voz soar, porque lá não vai mais dar tempo. Hoje é o dia para todos nós que um dia, eu gosto tanto de viver aqui nessa carne, sabe? O pecado é tão gostosinho, tem um sabor especial, sabe? Viver uma vida regrada por mim mesmo, esquecer de Deus a semana inteira. É tão gostoso a vida, parece. Se você é assim, ainda há tempo de se arrepender, chegar aos pés de Jesus e dizer: Jesus, mude meu coração, me dê prazer de estar com o Senhor, me dê prazer de viver com o Senhor. E se você por acaso já aceitou Jesus, é até membro da igreja, tem até uma Bíblia preta igual a minha, assim, bonita, né? Crente raiz é assim, né? Crente raiz com um monte de florzinha. Se você é assim, mas se vê que está pendendo para lá, pode chegar diante de Jesus. Jesus, me ajuda. Me faça morrer em mim essa velha natureza. Me faça ter deleite no teu Santo Espírito. Para todos nós, ainda existe um Senhor Jesus que foi morto, mas ressuscitou para ajudar. Amém? Que Deus nos ajude, que Ele aplique essa palavra no nosso coração, que possamos reconhecer quem Ele é.